Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Renato aqui em mais essa videoaula. Hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto muito esperado, muito importante, que a maior parte de vocês estava ansioso para ter e que vocês gostam muito, que é o assunto medicações. A gente vai estar vendo alguns conceitos muito importantes, algumas coisas que a gente tem que observar, alguns pontos importantes, principalmente com relação ao armazenamento, a administração e a dosagem dessas medicações, que são coisas que a gente tem que se atentar muito. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre medicamentos é que só quem pode prescrever medicamento é um profissional médico. Só podemos administrar medicamentos que forem prescritos por um médico. Nada de, meu vizinho falou isso, meu amigo toma aquilo, isso foi bom para fulano, isso foi bom para ciclano, o nutricionista falou que é para tomar tal remédio, o farmacêutico falou que é para tomar tal remédio. Só quem pode prescrever medicamento é o médico. Em alguns casos, o enfermeiro ou o odontologista pode estar prescrevendo medicamentos, mas voltados para a área deles. E o enfermeiro, quando é algumas doenças crônicas que são pertinentes, que já tem um processo já padronizado, que o enfermeiro pode estar fazendo essa prescrição em unidade básica de saúde, mais especificamente um programa de saúde da família. Então, já sabemos que para a prescrição de medicamentos, para a administração de medicamentos, só aquela medicação que foi prescrito por um médico, que você vê a receita, que tem uma receita, que nessa receita esteja especificando o nome do remédio, a dosagem que ele está passando, a quantidade de miligramas, e essa receita tem que estar apresentando de quantas em quantas horas vai ser administrado esse medicamento e assinada e contendo a assinatura e carimbo desse médico. Caso não tenha esses pré-requisitos, você não deve administrar a medicação, que caso aconteça alguma reação adversa, isso pode vir a cair sobre sua responsabilidade e ele vai entrar dentro do Estatuto do Idoso como maus tratos e você vai sofrer as sanções da lei, que vai ter a pena agravada ainda acima de 1/3, pois você já faz o curso de cuidador de idosos, então você tem conhecimento, sabia que não poderia ter feito dessa forma. Então, antes de você administrar um medicamento a qualquer paciente, você tem que confirmar, ele tem essa receita? Como que está essa medicação nessa receita? Como eu falei, você tem que observar na receita se nela está constando. Tem o nome da medicação? Tem a quantidade de miligramas dessa medicação, está falando a via de administração dessa medicação, se é via oral, se é endovenosa, se é retal, se é tópica, qual é a via de administração? Qual a dosagem dessa medicação? É para ele tomar quantos comprimidos por dia? Qual a miligrama que ele tem que tomar, quantos miligramas ele tem que tomar por dia? E de quanto em quantas horas ele vai ter que tomar essa quantidade de medicações? Aí, novamente, depois que você viu tudo isso, está tudo escrito bonitinho lá na receita pelo médico, o médico assinou e carimbou essa receita? Sim, então você vai poder procurar essa medicação para estar administrando no paciente. Você já viu a prescrição, agora você vai pegar a medicação na mão, você vai pegar a medicação para estar olhando ela, você vai ter que observar algumas coisas no rótulo dessa medicação. O nome da medicação que você está em mãos, ele confere com aquela medicação que está prescrita na receita? É o mesmo nome? Se não for o mesmo nome, é a mesma composição, pois a gente tem medicação de referência, a gente tem medicação similar e a gente tem medicação genérica. Lembrando que a medicação de referência ela vai vir com o nome da medicação, o nome fantasia que a empresa cria. Por exemplo, o nome fantasia que a empresa criou é Anador. Anador é o nome fantasia, que é uma medicação de referência. Qual a substância ativa dessa medicação? Dipirona sódica. Então, o Anador nada mais é que a dipirona sódica, que é o princípio ativo dessa medicação. Agora, o medicamento genérico, ele não pode ter o nome fantasia, ele tem que ter o nome do composto ativo dessa medicação. Então, no caso, dipirona é um medicamento que vinha na caixa escrito grande. Dipirona é uma medicação genérica, pois nenhuma medicação, a não ser genérica, pode vir com o nome do princípio ativo.
E o similar é aquela medicação que ele pode vir com nome fantasia e não com nome genérico. Por exemplo, Lisador. Lisador é uma medicação similar ao Anador, que é o medicamento de referência, que é o padrão, que é o laboratório que descobriu, que produziu a medicação pela primeira vez. O Lisador é de referência, que também produz a dipirona, mas ele não usa o nome dipirona. Quem usa o nome de pirona no rótulo é o genérico. Ele não pode ter o nome fantasia, ele tem que usar o nome do princípio ativo. Então a gente tem que saber esses pequenos detalhes. O nome que está na embalagem é o nome do princípio ativo ou é um nome fantasia que a empresa cria para divulgar aquele produto? Ah, é um nome fantasia, então não é aquele nome. Então você vai olhar o nome fantasia, embaixo desse nome fantasia vai escrito pequeno, vai estar lá escrito Anador. Embaixo do nome Anador grande vai estar escrito pequeno dipirona sódica e a miligrama, 500 miligramas. Aí, ou seja, é o mesmo nome? Se não tem um nome igual, o médico pediu dipirona, tá lá na dor, mas embaixo tá dipirona? Tá, então beleza, então é a mesma medicação porque contém o mesmo princípio ativo. Pois o médico às vezes prescreve o nome fantasia ou às vezes ele prescreve o nome do princípio ativo. Isso vai depender muito do médico. Por exemplo, um exemplo de uma medicação que os idosos tomam. Purante 4. O Purante 4 é o nome fantasia, mas também é o nome do hormônio que é produzido. É um dos nomes do hormônio. Mas o médico vai prescrever para o paciente levotiroxina sódica, que também é o Purante 4, que é para combater hipotiroidismo. Aí você vai ter que observar, é o nome fantasia ou é o nome do princípio ativo? Tendo ou um dos dois, o nome do princípio ativo ou o nome fantasia, você pode administrar desde que seja na dosagem correta, ou seja, as miligramas correspondem com o que foi prescrito. Na prescrição estava lá falando dipirona sódica 500 miligramas, só que você tem dipirona sódica 250 miligramas. Ou você tem lá paracetamol de 500 miligramas, só que em mãos você tem paracetamol 750 miligramas. Será que você pode administrar esse paracetamol? Vamos supor que o médico prescreva para o paciente 5 comprimidos, de 4 em 4 horas um comprimido de paracetamol. De 4 em 4 horas um comprimido de paracetamol. Um dia tem 24 horas. 24 horas dividido por 4 vão ser 6 comprimidos por dia, ok? 6 comprimidos vezes 500 miligramas, ele vai tomar 3.000 miligramas, que é a dose máxima de paracetamol que uma pessoa pode tomar por dia. Tomando 6 comprimidos de 500, ele já vai tomar a dose máxima. Passando dessa dosagem, vai começar a lesionar o fígado do paciente. Ele vai começar a ter problemas no fígado e problemas no rins. Então não podemos dar uma medicação a quantidade muito grande de paracetamol para o paciente. Aí você vai lá e pega o cuidador displicente, vai lá e fala, não, é paracetamol, a medicação comum que qualquer pessoa toma, eu vou dar 750 miligramas 6 vezes por dia. Em vez do paciente tomar 3.000 miligramas por dia, ele vai estar tomando, por ter aumentado 250 miligramas em cada comprimido, ele vai estar tomando 4.500 miligramas de paracetamol durante o dia, que é uma dosagem 50% acima do valor máximo que o corpo suporta. Ou seja, uma superdosagem de paracetamol que o paciente vai estar tomando. Então, siga corretamente a dosagem que o médico passa. Pessoal, peço desculpa por ter alguns ruídos durante o vídeo. Eu estou gravando em casa, minha residência, como vocês sabem. Aí de vez em quando vai passar um carro de som, um vizinho que gosta de colocar uma sofrência, vai passar um vizinho que gosta de acelerar a moto dele, sair a 1.000 por hora com a moto dele para mostrar que a moto dele é potente. Aí vai ter aquele ronco da moto. Aí, ou seja, mas tirando isso, a gente vai continuando com nossa aula. A gente estava falando aqui das miligramas das dosagens
dosagem das medicações. A gente já viu que o nome tem que ser correto. Agora a gente está vendo que a dosagem, a miligrama da medicação que o médico prescreve é muito importante e ela pode causar sérios problemas, sérias complicações ao nosso paciente, caso seja dada uma quantidade acima do necessário, ou se for muito abaixo, pode não haver o efeito esperado. O paciente vai continuar sentindo sintomas, não vai conseguir ter um restabelecimento da sua saúde por ter tomado uma dosagem muito baixa. Então a gente tem que observar bastante isso. Agora, com relação à via de acesso. O médico prescreve lá a via de acesso. Você vai colocar o nome da medicação, a miligrama e a via de acesso. A via de acesso é se é via oral, se é nasal, se é ocular, se é auricular ou ontológica, se é tópica, que é se é na pele, se é injetável, é subcutânea, se é tecido adiposo, se é intradérmica, se é endovenosa, se é intraarticular, se é retal. Aí, ou seja, ele vai passar onde ele quer que seja administrada aquela medicação. Nós temos que se atentar muito para isso. Tem medicação que só pode ser tomada numa determinada via. Vamos dar um exemplo simples aqui. A insulina regular. A insulina regular é um tipo de medicamento que é dado para abaixar rapidamente a glicose de um paciente diabético que está com uma taxa muito alta. Aí ele toma a regular, que é de ataque. Você tomou, abaixou. Tomou, abaixou. Isso se for administrado no tecido adiposo. No tecido adiposo é aquele tecido gorduroso que tem embaixo da pele, que ali a absorção é lenta. Mesmo a absorção sendo lenta, vai ser uma dose de ataque que a glicose vai abaixar rápido. Agora vamos supor que o cuidador vai lá, vai fazer, eu vou dar uma de bonzão, eu sei que eu não posso administrar medicação endovenosa, mas eu vou pegar e vou fazer essa insulina na veia do paciente. Se a absorção lenta já abaixa rapidamente a glicose, imagina diretamente na veia, caindo na corrente sanguínea. Você vai fazer seu paciente entrar em coma hipoglicêmico. Ou até esse coma hipoglicêmico evoluir para algo mais complexo, que é o óbito. Caso você não repare o paciente depois, deixe ele lá quietinho, principalmente se o paciente for comatoso, ou seja, um acamado que não responde a estímulo, você pode matar seu paciente administrando a medicação na via errada. Outra coisa que pode acontecer também com relação a esse negócio de via você pode até administrar na via certa, mas de forma errada. Como assim, professor? Você tem uma medicação que você quer que a ação dela seja mais rápida, você quer que o paciente tome via oral essa medicação. Só que por alguns motivos, geralmente o paciente idoso, quando ele está com uma confusão mental por algum processo de demência, que a gente já viu Parkinson, Alzheimer, por exemplo, ele tende a recusar medicação, ele vai cuspir essa medicação, ele vai reter essa medicação na boca e depois vai cuspir essa medicação. Você tem que checar realmente se o paciente tomou a medicação. Ele tomou, ele engoliu já essa medicação. Se você simplesmente der na mão do paciente, vai ali, toma, ou ele colocou na boca e você não confirmou que ele tomou, isso pode prejudicar o tratamento dele, ele pode não ter uma melhora devido a não estar ingerindo a medicação, mesmo você tendo fornecido a medicação para ele. Então é sempre bom checar se o paciente está tomando a medicação, ok? Agora que eu já vi a medicação certa, já vi a miligrama certa, já vi a via de acesso certa, eu tenho que ver quantas vezes por dia eu tenho que administrar esta medicação. Pois eu vou ter que montar um cronograma, montar uma tabela com o controle dos horários, para naquele horário certo eu ter a certeza que eu vou estar administrando a medicação no meu paciente. E uma coisa que eu tenho que ter em mente com relação a isso, que eu vou até mandar mais para frente um vídeo falando sobre isso, um vídeo extra, é com relação a interações medicamentosas, que uma medicação pode ter uma interação, anular o efeito da outra, e elas não podem ser tomadas juntas. Então você vai ter que saber controlar, essa medicação foi tomada a tal horas, então só daqui a 1 ou 2 horas que eu posso tomar a outra, senão uma vai anular o efeito da outra e vai ser como que ele não tivesse tomado e vai se tornar um efeito placebo. Efeito placebo é quando você toma uma medicação que não tem ação nenhuma, é feita somente de um composto que só dá volume e o formato do comprimido, que é feito em alguns testes laboratoriais para saber se
a medicação surte efeito ou não, aí separa grupos, um toma medicação e outro efeito placebo, que é sem medicação. Toma um comprimido achando que é remédio, mas não é remédio. Aí, ou seja, a gente tem que se atentar a esses detalhes. Agora, o controle rigoroso do horário. O médico passa um horário, assim, de 12 em 12 horas, escolha o melhor horário que você consiga administrar de 12 em 12 horas, porque o paciente esteja acordado naquele horário, que ele vai estar disponível naquele horário para ele tomar. Não adianta eu querer colocar um horário de 12 em 12 horas se o meu paciente vai estar dormindo e eu vou estar prejudicando o sono dele só para acordar para tomar um comprimido de 12 em 12 horas. Tem horários que são mais interessantes de medicação de 12 horas, são às 7 da manhã às 7 da noite, às 8 da manhã às 8 da noite, às 9 da manhã às 9 da noite, que geralmente são horários que o paciente já está acordado ou que ainda não está dormindo. Não adianta eu colocar para você, o paciente, um horário tipo às 2 horas da tarde e às 2 horas da madrugada, que vai ser desconfortável para ele ter que acordar para tomar um comprimido. Então vamos controlar melhor esse cronograma de administração de medicamentos. Agora, anotar sempre os medicamentos que houveram recusa ou se ele tomou medicação. Anotar aonde? Lembra lá da anotação do cuidador? Todas as vezes que você fizer a medicação, foi lá, 8 horas da manhã, administrada a medicação no paciente. Você vai colocar lá na anotação, 8 horas da manhã, administrada a medicação tal. O paciente aceitou bem? Aceitou. Aceitou bem a medicação prescrita e tem tal da prescrição médica. Ou você coloca o nome da medicação que foi ministrada. Se o paciente recusou tomar medicação, às 8 horas da manhã é oferecida a medicação ao paciente e o mesmo recusou a ingestão da medicação. Aí, ou seja, você está justificando lá, pois se acontecer alguma coisa por falta daquela medicação, você tem todo o respaldo para poder estar se protegendo que você foi fazer a medicação, mas foi o paciente que não quis tomar a medicação. Com relação ao nosso armazenamento, a gente tem que tomar alguns cuidados. Tem medicações que podem ficar ao abrigo da luz e tem medicações que não podem ficar ao abrigo da luz. Isso vai depender, a gente tem que conhecer. Você vai ter que ler a bula das medicações dos seus pacientes para você conhecer tanto toda a estrutura daquela medicação, a indicação, contraindicação, efeitos colaterais, reações adversas, forma de armazenamento, tem tudo lá na bula. Se ela pode ou não ficar na claridade, com a data de validade dela, ela está na validade, quanto tempo ela fica válida. Caso seja uma medicação que você precisa abrir, como por exemplo um xarope, que você vai abrir o frasco, após aberto, qual é a data de validade dele, o prazo de validade dele? São horas, são dias, são meses? E aí, você sabe responder? Você precisa saber disso. Uma dica que eu dou para vocês é sempre que vocês abrirem uma medicação, não só medicação, mas material também vocês devem fazer isso, pegue uma fita e escreva a data que você abriu, a hora que você abriu e escreva seu nome. Ali você vai pegar aquele pedacinho de fita e vai colar no frasco da medicação, vai colar no recipiente do material, para qualquer pessoa saber que aquele dia foi aberta a tal horas aquela medicação, para controlar a validade da medicação, para não dar medicação vencida ao paciente. É uma garantia que você vai ter. Agora, o ideal é aqueles cuidados básicos que a gente tem. Guarde a medicação longe do alcance de criança e de pacientes com demência. Guarde a medicação em um local arejado, protegido da luz de preferência. Pode ter luz? Pode, mas não uma luz muito forte incidindo direto sobre a medicação. Eu posso guardar dentro de uma caixa de sapato? Se o local é ideal, o local arejado, a caixa de sapato fechada é arejada? Pensa nisso, tem umas caixinhas que já tem uns furinhos em volta dela, umas caixinhas de plástico, você pode utilizar para colocar a medicação ali dentro. Que a caixa nada mais é que uma forma de não deixar a medicação espalhada em qualquer lugar, mas ela precisa estar arejada, precisa ter circulação de ar ali dentro. Então, prefira as caixas que tenha os furinhos ou nas laterais
ou só na tampa, ou em ambas laterais e tampa, ou você pode fazer uma gaveta organizadora, pegar uma gaveta do guarda-roupa do paciente, colocar organizadores dentro dela, que são algumas caixinhas pequenas, e dentro de cada uma colocar as medicações. Outra coisa que as pessoas, você tem que tomar cuidado, tem pessoas que gostam de pegar aqueles porta-medicamentos e debulhar as medicações todas ali dentro, tirar todas de suas capinhas e colocar tudo junto ali dentro, ou colocar dentro de sacolinhas, todas elas separadinhas já fora do seu recipiente. Não pode fazer isso, pois uma medicação em contato com a outra, o princípio ativo de uma vai inibir a ação da outra. Mesmo ela estando um comprimido encostado no outro, esse comprimido aqui A, que eu vou chamar da mão direita, ele consegue neutralizar só de estar perto o efeito do comprimido da esquerda. Não pode colocar isso. Ah, professor, então eu posso cortar eles dentro daquela capinha e colocar dentro daquela capinha pequenininha que eles vêm, aquele invólucrozinho, só recortar de um por um e jogar tudo junto? Aí você pode, pois eles estão protegidos pela embalagem deles. Agora, tirar da embalagem e colocar tudo junto, igual está nessa fotozinha aqui embaixo, não pode. Isso não é permitido. Agora, a forma de administrar esse medicamento. A forma de administrar esse medicamento, a gente tem que sempre priorizar. O nosso paciente tem que estar sentado ou tem que estar em pé. Ah, professor, mas meu paciente é acamado. Quando o paciente é acamado, eu vou ter que elevar a cabeceira desse paciente ou elevar esse paciente colocando alguns encostos atrás dele, que são aqueles coxinhos, travesseiro, cobertores, para que ele fique no mínimo em 45 graus, que é essa inclinação aqui. Nós temos 90 graus, a metade seria 45. Tem que estar no mínimo em 45 graus para poder tomar a medicação. Não só a administração de medicamentos, mas também a administração de dieta. Quando você vai dar alguma coisa para esse paciente comer, tem que ter essa elevação da cabeceira. Ele tem que estar em 45 graus, ou sentado em 90 graus, ou ele tem que estar em pé. Essa é a posição correta para estar administrando o medicamento. Caso o seu paciente utilize sondas, a sonda nasentérica, aquela sonda do narizinho que eu mostrei para vocês, se ele estiver usando aquela sonda, todas as vezes que você administrar a medicação, a primeira coisa que você tem que fazer é macerar essa medicação se for comprimido. Só que ela bem tenha um recipiente próprio somente para fazer esse processo. Pode ser aquele socador de alho de plástico, não tem aquele socador de alho de plástico? Você joga a medicação ali dentro, macera essa medicação somente na hora de utilizar. Ah, eu vou administrar agora, então eu vou macerar agora. Jogo em um copinho, daqueles copinhos de café pequenininho ou em outro copinho pequeno que o paciente tenha e jogo um pouquinho de água. Deixo diluir por cerca de 2 minutos a 3 no máximo. E vou mexendo com a pontinha da seringa de 20. Eu aspiro aquela medicação diluída, tem que estar totalmente diluída, e eu vou lá na minha sonda e vou injetar essa medicação. Injetei a medicação que já está diluída, professor, ela está diluída, eu preciso colocar água? Sim, precisa colocar água mesmo a medicação estando diluída, mesmo se a sua medicação for um líquido. Você administrou a medicação, você vai lá aspirar na sonda nasentérica 20 ml de água. Vai pegar 20 ml de água, vai conectar a seringa e injetar de uma vez em jato para descer limpando tudo. Vai limpar toda a sonda, ela não vai obstruir, você não vai ter problema de obstrução com a sonda, não vai precisar retirar a sonda, limpar a sonda, e o problema nem é retirar a sonda, é repassar a sonda. E se não conseguir desobstruir, que vai ter que usar uma sonda nova, além de incomodar o paciente, vai doer no bolso de quem te contratou, e eles não vão gostar, com certeza, eles não irão gostar, com certeza. Agora, se o seu paciente tiver gastrostomia ou jejunostomia, que a gente já aprendeu, que é aquela sondinha que leva no estômago ou aquela sonda que leva direto no intestino. Da mesma forma que você fez naquela sondinha no nariz, que é a nasentérica, você vai administrar a medicação. Assim que terminar de administrar a medicação diluída, você vai pegar 40 ml de água, 2 seringas de 20 cheias e injetar de uma vez ali para limpar essa sonda. Lembre-se, sempre limpe a sonda após a administração de dieta e de medicamento. Fazendo isso, você não vai ter problemas com relação às suas medicações. Agora, é sempre bom lembrar essa observaçãozinha básica.
cuidador de idosos, ele não pode fazer medicação endovenosa, não pode fazer medicação intramuscular. A única medicação que nós podemos fazer que vem em seringa, ou que a gente vai utilizar em seringa, são duas: anticoagulante e a insulina, que é subcutânea, aquela agulhazinha pequenininha. Então, qualquer uma que tem agulha grande, nós não podemos fazer. Nós podemos fazer só aquela agulhinha pequenininha. E vocês vão estar aprendendo, quando a gente for falar de diabetes, o local correto, a forma correta de estar aplicando a insulina no paciente. Vai ser uma das próximas aulas que nós teremos nesse módulo 3 ainda. Então essa foi a nossa aula de medicação, espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades que eu vou estar mandando sobre essa matéria e sobre as demais matérias. São 5 exercícios de cada questão e sempre vai ter um videozinho e um material complementar para poder estar auxiliando o aprendizado de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.